Continuar aqui a mentira protestante. Olha só. Já fizemos a primeira resposta. É simples, pô. A Igreja Católica, a Renovação Carismática, ela não é uma igreja separada. Ela não é fundamento de homem. Ela não é uma divisão. A oração em língua, tal, etc., tem reconhecimento pelo Vaticano, pelos dois papas. É simples, pô. Aí você vê a diferença do pentecostalismo, fundamento de homens, e o fundamento que vem ali da Igreja Católica. É muito diferente. Mas vamos aqui entender o que. Olha só. E oficializa a xenoglossolalia, ela também não se aplicaria na sua própria ridicularização? Beleza, mas esse padre, ele tá dentro da Igreja Católica? É o quê? Olha só. Aqui cai a ficha. Aqui, isso aqui são montagens protestantes, porque não tem católico que vai perder tempo entrando nessas lives aí, fundo de quintal. Olha só, se ele fosse católico, ele sabia que é o padre. Padre é católico, realmente? Se ele fosse católico, ele sabia que a renovação carismática ali é reconhecida pelos dois papas. Olha só, aqui cai a farsa protestante. Por quê? O foco do protestantismo é isso aqui, ó. Olha só, João. Já que os caras não usam a Bíblia, a gente usa a Bíblia, ó. João 8, 32, ó. É um texto que os protestantes amam, né? Fora do contexto, cara, né? 8:32, ó. Conhecereis a verdade vos livrará. João 8:32. Jesus disse aos judeus: quem nele creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Ó, as apóstolos, quando perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Jesus está falando aqui, olha só, para os judeus ali, ó. Se permanecerdes na minha palavra. O que é? Se permanecer na minha pregação, se permanecer que é uma só igreja, se permanecer no fundamento dos apóstolos, João 8:12. Conhecereis a verdade vos livrará, certo? Que sabemos que só tem uma só igreja. Essa igreja, ela é detentora da Escritura. Foi compilada, organizada por 3 cursinhos, se eu não me engano. Olha só. Então, meu irmão, tem que permanecer na doutrina dos apóstolos. Se, por exemplo, ele vai entrar no contexto ali da Fraternidade Pio X e tal. Meu irmão, são padres que não aceitam o Concílio Vaticano II. Então, adianta que os caras querem ter a comunhão com a Igreja de Cristo, com o fundamento dos apóstolos, mas estão discordando. Ah, mas a gente aceita o Papa Leão como nosso vigário, mas não aceita os cursilhos. Adianta que eu aceitar o Papa e ordenar sacerdote por própria conta. Por isso que a fraternidade ali, Pio X, foi excomungada. E o padre, esse padre, não quero citar não, porque essa não é a minha missão, está tentando desmistificar o que a igreja ensinou, meu irmão. O bispo, o Papa Universal, ele tem a chave de ligar e desligar. Se desligou, meu irmão, infelizmente, cara. Se você quiser virar protestante, vira, meu querido. Olha só. Inclusive, ele é o padre mais famoso do Brasil, depois do padre Gato e do padre Maromba, pô. E o terceiro padre mais famoso do Brasil, pô. Beleza, existe padre falando, né? Existe padre pedófilo? Não, sim. Existe padre... Existe pastor também pedófilo. Existe pastor mentiroso, existe padre safado, existe padre pedófilo, padre corrupto, existe pastor corrupto, existe todo tipo de gente dentro da igreja. Porque joio. O joio, ele se disfarça em cristão. Pedófilo, mas não é todos os padres, né? Tá bom, beleza. Agora
Agora, o que você diz sobre o magistério infalível da sua igreja validar o dom de línguas, que você ridicularizou? Vamos falar de documento da igreja. Não falar. Né, não. Primeiro vamos falar sobre o Banzoli, né? Tentar usar a situação da... Meu irmão, a igreja, olha só, simples, pô. Foi reconhecido pelo Bento XVI e o Papa João Paulo II, a renovação carismática. Então, a renovação carismática ali não é uma igreja protestante, não é o fundamento protestante. Esse que é os documentos. Os documentos mostram que papas reconheceram. E pastoreia esse movimento carismático. Quem pastoreia os pentecostais protestantes? Não tem um pastor universal. Tem a diferença de dimensão plausível enorme da igreja católica com a igreja protestante, pentecostal, neopentecostal. Tem um pastor que pastoreia, tem bispo, tem padre. Da FCPX, porque isso não é o tema do debate, né? Ele fala isso como ser explícito, né? A unidade da igreja católica. Só que o problema é que isso é Então, isso aqui é uma prova convincente. Por que excomungou ali? Porque a igreja não pode ter comunidades ou instituição fundada ali, organizada, órgãos reconhecidos pela igreja, que não vai contra os cursinhos, vai contra o Vaticano. Como, por exemplo, se você pincelar um pouquinho, por exemplo, foi excomungado, cara. O que a comunidade devia fazer? Se retratar. Como? A obediência ao pastor universal. É simples, pô. Isso aqui acontece uma coisa muito interessante que aconteceu com Martinho Lutero. Ou cisma. É simples, pô. É uma prova para... O protestante ele não consegue colocar esse contexto à ordem. Cada uma tem mais de 60 mil denominações, fundamento de homens. Por exemplo, essas aqui no mundo, aqui no Brasil, tem 60 ou 40 mil denominações por enquanto, etc. Como vamos ter unidade? Não tem, porque não tem um pastor universal. A igreja católica já tem. Que se tiver divisão, beleza. Uma hora vai ser passada a vassoura. Como aconteceu aí. Bispos ordenando ali sem a convicção, autoridade do Vaticano. Então, a casa caiu, pô. Felizmente. Se membros, eu, Sérgio Roberto, se era membro dessa fraternidade e tal, etc., concordar, eu vou ser excomungado automaticamente, porque estou concordando com padres que não tem nem mais respaldo, não tem nem autoridade mais. A Santa Missa não é válida mais, o batismo não é válido mais, o casamento que foi feito por esses padres não é válido mais, o que eles pregam não é válido mais, porque estão excomungados. Infelizmente, cara. Isso é visão protestante. Para mim já é uma igreja protestante, pô. Infelizmente, pô. Prega bonito, fala bonito. Sim, o próprio Satanás ele prega, ele anuncia, funda a igreja, faz o que você quiser, cara. A unidade da igreja católica. Só que o problema é que esse argumento, né, ele demonstra, né, o conhecimento sobre como a igreja católica entende, né, a sua unidade. E a igreja católica, ela nunca ensinou que todos os seus membros obedecem perfeitamente, né, em todos os momentos. Ela ensina que a unidade existe pela fé, né, pelos mesmos sacramentos, pela comunhão com o sucessor de Pedro, né, como vem em Mateus 16, João 17, Efésios 4. Só que sim, claro, é uma só fé, é um só batismo. É uma só igreja, Mateus 16, 18, é um só Espírito Santo. Então, você vê, a própria 1 Coríntios 1, 10, mesmo pensamento. Mateus 12, 25, toda divisão será esperta. Mateus 13, 11, é simples. Vamos finalizar isso aqui. Simples, é só. Você vê aqui, Mateus 16, 18, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado do céu. O que desligar será desligado lá. Infelizmente, esses bispos, esses padres que são sucessores dos apóstolos, infelizmente, caiu no engano, na heresia. Está destituído, está desligado.
Porque Efésios, como ele citou, é muito realmente é muito interessante. Ó. Efésios. Porque Efésios 2:20 é o fundamento dos apóstolos. Por quê? Efésios 4:5, ó, seja um só corpo, porque é um só corpo, é um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação de uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé, ó, Efésios 4:3, sede solícito em conservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. 1 Coríntios 2:8, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Então, se você se nega essa fé, que é uma Romanos 8, será proclamado mundialmente, isso vai ser desligado. Por exemplo, Atos aqui, você vê aqui, Atos. Quem desligou Simão Mago? 8. Simão Pedro, a Cefa, Kéfalo, João 8. Ó, Simão Mago aqui, se você pegar 9 ali, ó, Simão Mago, ele é um feiticeiro, um bruxo, ele se converte ali, e é batizado, ele vê os apóstolos operar milagres e prodígios para a imposição das mãos, ele quer comprar essa graça, ele quer receber essa graça. Olha só que o Simão Pedro fala, ó, 20, ó. Por que os demais ali não excomungou esse herege? Não, foi São Pedro, ó. Atos 8:20. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar e poder comprar o dom de Deus. Com dinheiro não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus, ó. Não terá parte nesse ministério. Que ministério é esse, cara? Que tem a chave de ligar e desligar, que é uma só fé, que é um só batismo. Infelizmente, ali a fraternidade do Pio X caiu em heresia, cara. Cara, eu nem me atrevo em defender, cara. Tem muitos aí tradicionalistas defendendo que seja excomungado também. Felizmente, cara. Os caras, ele quer seguir o que eles querem. Não quer estar em comunhão com o corpo místico da igreja. Efésios 4. Só que a FPX, né? Ela não é uma igreja paralela. Ela nasceu dentro da igreja católica e continua reconhecendo o Papa, né? Martinho Lutero também era membro da igreja católica. Se corrompeu, se partou, foi fundar outra igreja. Não interessa se é dentro da igreja. Se saiu fora dessa comunhão do corpo místico, Atos Apóstolos 22, ou Atos Apóstolos 2:42, precisa de doutrina da pós, Atos Apóstolos 2:47, estava no caminho da salvação, porque tomar membro da igreja. Então, infelizmente, cara. Infelizmente. Por quê? Você pega em Tessalonicenses, ó, tem uma resposta muito simples aqui de se entender, ó. 9, ó. 9. Daí, ele, ó, 9, ó. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, potência, sinais, prodígios enganadores, ó. Eles usarão de toda decepção do mal. Como aquele que se perde por não, ó. Aqueles que se perdem, ó. Satanás vai usar de toda sedução, cara. Para tentar envergonhar os filhos da igreja. Porque a igreja eles não conseguem destruir, porque a igreja é santa, ruga, sem qualquer sem defeito. Ele não consegue tocar na igreja. Porque a igreja é santa. Certo? Ó, ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor à verdade, que o seu Deus pode salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganarem e eles dirão que está no próprio erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Eclésia, né? Eclésia, Sales, numa sala, fora da igreja católica, numa salvação, cara. Infelizmente. Aquele que conhece, aquele que é ignorante por natureza, cara. Infelizmente, pô. Porque Cristo, ele confiou uma verdade, pô. O protestantismo fundamenta essa visão diabólica, que é o outro espírito, segundo Coríntios 4, porque Deus vai virar um poder que eles vão acreditar no próprio erro. Eu refutei o catolicismo. Eu refutei o padre Paulo. Eu refutei o Ariel. Você vê esses debatinhos aí, cara. Só o protestante sabe, porque Deus enviará um poder que eles acreditam no próprio erro, porque eles desprezaram a única verdade. João 16:13. O Espírito da verdade. Vocês não falaram por si próprio, mas o Espírito da verdade. Infelizmente, a fraternidade Pio X se apostatou, cara. Se apostatou. Simples entender isso.
nasceu dentro da Igreja Católica e continua reconhecendo o Papa, né? Vamos pular um pouco aqui, pelo amor de Deus. Sim. Eles capturam doutrinário. Não, você não está entendendo. Quando foi que a Igreja Católica estabeleceu o cano? Qual concílio? Os pais da igreja, sei lá, quando foi isso? Se você não souber, fala não sei. Fica tranquilo, velho. Não sei. Você não precisa saber de tudo, de verdade mesmo. É melhor você que não sabe do que tentar palpitar. Pega seu celularzinho assim, ó, vai aqui, ó, no Google, porque você pode fazer isso, porque ele está usando o computador também. Essa é a fonte de Banzoli. Aqui, ó. A definição do cano bíblico não ocorreu em um único evento. Ela foi consolidada ao longo dos séculos, através dos concílios regionais ecumênicos da Igreja Católica. Cadê a Igreja Protestante? Que discerniram os livros inspirados. Os principais marcos históricos foram o Concílio de Hipona 393 DC, primeiro concílio regional, a lista oficial, os 73 livros que compõem o cânon bíblico, Concílio de Cartago 397 a 419 DC, ratificaram a lista de Hipona, considerando os 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje. Concílio de Florença 1441 reafirmou dogmaticamente a lista completa dos livros consagrados durante a tentativa de unificação com os cristãos ortodoxos. Concílio de Trento em 1546 DC, em resposta à Reforma Protestante, definiu de maneira infalível a definitiva o cânon católico, como 73 livros, incluindo os deuterocanônicos. E temos aqui o Concílio de Roma, 382, amantes são damas. Olha só. 1, 2, 3, 4 concílio. E temos aqui que o Concílio de Roma, também que o Lucas mandou falar que é fantasgórico, sei lá o quê. Aqui, ó. O Concílio de Roma realizou em 372, você não definiu o calendário do ano católico, né? Mas foi fundamental para a Igreja ao declarar e reatificar a lista canônica oficial da Bíblia. O cânon bíblico que serve como alicerce para a leitura do ano no litúrgico. Olha só. Ali que começou tudo. São Jerônimo, amante São Damas, vai pegar e organizar, compilar, etc., como já sabemos na história. Então, é simples, pô. Sim, o Concílio de Roma realizou em 382 sob a autoridade do Papa Damas, desempenhando um papel fundamental na definição do cânon bíblico. Ele estabeleceu as primeiras listas oficiais dos livros sagrados que mais tarde formaria a Bíblia cristã, incluindo 73 livros conhecidos pela Igreja Católica. Sínodo de Roma, 382 DC, né? Convocado pelo Papa Damas, este concílio regional produziu o chamado Decreto Gelasiano, que catalogou os 27 livros do Novo Testamento e os livros do Antigo Testamento. Após São Jerônimo, durante esse período, o Papa Damas encomendou a São Jerônimo a tradução da Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, o que ajudou a padronizar o texto aceito em toda a igreja oficial. Concílio subsequente. A lista romana foi posteriormente confirmada e reafirmada pelos concílios regionais africanos de Hipona,
Santo Agostinho, claro, né? 392, e Cartago, 397, que consolida Araucano com os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então, cara, não tem como, cara. Ah, mas São Jerônimo usou fonte hebraica. Meu irmão, foi igreja. Então, graça à Igreja Católica. Martinho Lutero preferiu seguir o cano judaico, com os 39 livros. Os apóstolos usavam a Septuaginta, os 46 livros. Então, é simples, pô. A igreja. Viu como é montagem, cara? Não tem como, cara. Não tem como. A igreja era a coluna sustentáculo da verdade. Infelizmente, coluna sustentáculo da verdade. Quem sai dessa verdade, infelizmente, está fora do corpo místico de Cristo. Simples. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.